Olá, pessoal! O tema da nossa aula de hoje é a representação de números na reta numérica. Para isso, vamos lembrar alguns conceitos de geometria. 2 pontos determinam uma reta, e uma reta não tem início e nem fim. Vamos lembrar, então. Uma reta, localizei o nosso número 0, para recordar que à direita do 0 nós temos os números positivos e à esquerda do 0 os números negativos. Vamos ver com números como isso ficaria. Para representar números na reta, coloquei estes exemplos. Vamos perceber que estes exemplos estão separados por ponto e vírgula, pois entre eles existem números inteiros, fracionários e números decimais. Quando existe numa sequência de números algum número decimal, nós precisamos usar o símbolo ponto e vírgula para separar as quantidades. Também vamos perceber que na nossa reta numerada, nós estamos com dois números representados, o número 0 e o número 1. Isso significa que, nestes tracinhos maiores, nós vamos representar as quantidades inteiras e entre eles existe a quantidade fracionada. Vamos começar, então, pelo nosso número 1/4. 1/4, então, é um número racional. Quando eu observo a fração, eu percebo que o numerador 1 é menor que o denominador 4. Com isso, nós já concluímos que ele é uma quantidade localizada entre o número 0 e o número 1. Não chegamos a ter uma unidade inteira. Então, é um número qualquer entre 0 e 1. Como ele está repartido em 4 partes e vai pegar apenas uma, eu posso vir até o segmento compreendido entre 0 e 1, perceber que ele está repartido em 2 partes e estas partes repartir ao meio novamente cada uma delas. Percebam, 1, 2, 3, 4 partes. Ao pegar uma delas, eu vou estar representando o número 1/4. Esta é uma forma. A outra é obtendo o número decimal, dividindo o número 1 pelo número 4. 1 é menor que 4, então nós vamos pôr um 0 e uma vírgula no quociente, um 0 no dividendo. 10 dividido por 4 são 2, porque 2 vezes 4 são 8. Sobram 2. 2, como eu já coloquei um 0 e uma vírgula no quociente, eu posso pôr um 0 toda vez que eu quiser seguir o meu cálculo. 20 dividido por 4 são 5. 5 vezes 4, 20 e resto 0. Então, o meu decimal é 0,25. Como aqui, entre o 0 e 1, eu já tinha marcado 0,5, 0,25 é um número antes de 0,5. Então, como nós já localizamos, nós apenas concluímos que temos de duas maneiras diferentes a mesma informação. A quantidade menos 1. A quantidade menos 1, então, é um número negativo e por isso ele está à esquerda de 0. Como eu tenho 0 aqui, na nossa reta, representado, à esquerda dele é a primeira quantidade inteira. Então, menos 1. Menos 23 décimos é um outro número racional, que está escrito na forma de fração, que eu posso representar de maneiras diferentes. Aqui, no caso, se torna mais fácil achar apenas o decimal. E, como o nosso denominador é 10, nós sabemos que não precisamos fazer cálculos. Vou deixar aqui na descrição do nosso vídeo o link da transformação de números fracionários em números decimais, caso vocês queiram revisar. Então, em vez de escrever menos 23 décimos, eu posso escrever menos 2,3. Menos 2,3 é uma quantidade localizada entre os números 2, menos 2 e menos 3. Para isso, nós vamos, então, não faz parte do nosso exercício localizar o número menos 2 e nem o número menos 3. Então, por isso que nós vamos colocar em preto. A quantidade, então, menos 2,3
nós já sabemos que o tracinho que está no meio entre os dois números inteiros seria o decimal 5. Como nós temos, então, como nós estamos analisando o segmento entre menos 2 e menos 3, aqui este tracinho representaria a quantidade menos 2,5. E, no caso da nossa fração menos 23 décimos, ela representa o número menos 2,3, nós vamos localizar, então, este decimal por aqui. Só que vamos cuidar. Aqui a quantidade é menos 2,5. A quantidade menos 2,3, ela está mais próxima da quantidade menos 2. Então, eu vou localizar antes um pouquinho do tracinho que expressa menos 2,5. Então, aqui, neste caso, eu teria a fração menos 23 décimos, que é o mesmo que menos 2,3. Bom, nosso próximo número é a quantidade 1,5. Então, nós sabemos que, pela ausência de sinal, ele é um número positivo. E, como ele já é maior do que 1, ele é maior do que 1, mas não chegou até o número 2. Então, depois do número inteiro 1, nós teríamos o inteiro 2. Então, localizado entre 1 e 2, nós temos a quantidade 1,5. Nosso próximo número é a raiz quadrada de 4. Vamos ter muito cuidado com os nossos números representados com o símbolo de raiz. Nem sempre eles são o que parecem. Aqui no caso, nós temos a quantidade raiz quadrada de 4. Raiz quadrada de 4 é um número que tem raiz quadrada exata. Raiz quadrada do número 4 é o número 2. Como nós sabemos que a raiz quadrada de 4 é o número 2, porque 2 elevado ao quadrado dá 4, e a raiz quadrada é a operação inversa, a potenciação, nós podemos, então, localizar este número no número 2. Vou colocar acima para não juntar com o nosso número 1,5. Agora, o nosso último número, que é a nossa raiz quadrada de 3. Raiz quadrada de 3. O nosso número 3 não vai ter uma raiz quadrada exata. Então, aqui nós temos um outro tipo de número. Este, raiz quadrada de 4, seria um número natural, também classificado como número inteiro e também classificado como número racional, pois escrevemos na forma de fração. Agora, a raiz quadrada de 3, nós já sabemos que é um dos números que representam o conjunto dos números irracionais, porque eles são infinitos e não periódicos, e com isso nós não conseguimos escrever na forma de fração. Nós só vamos conseguir extrair uma raiz aproximada. O cálculo da raiz aproximada era muito demorado e por isso hoje em dia nós fazemos apenas a raiz aproximada. Como seria? Nós sabemos que a raiz quadrada de 4 corresponde ao número 2. Agora eu vou localizar uma raiz próxima de menor valor. Eu já conheço a raiz do número 4. A raiz quadrada do número 4 é 2. A raiz exata mais próxima, raiz quadrada do número 1, é igual a 1. Então, sempre que nós formos extrair a raiz quadrada aproximada de algum número, nós vamos precisar localizar ele entre as duas raízes quadradas mais próximas, a de menor valor e a de maior valor. Assim, nós vamos conseguir chegar a uma aproximação da raiz quadrada de 3, que, obviamente, é um número maior do que 1 e menor do que 2. Sendo maior do que 1 e menor do que 2, é um número decimal. E aí nós vamos usar o método das tentativas. Vamos iniciar as tentativas, então, com o decimal 1,8. 1,8 vezes 1,8. 8 vezes 8, 64. Sobem 6. 1 vezes 8, 8. E 6, 14.
Vamos deixar a unidade em branco e vamos passar o próximo dígito. 1 vezes 8, 8. 1 vezes 1, 1. Ao somar as parcelas, nós vamos ter, baixando 4, 8 mais 4, 12, sobe 1, 1, 2, 3. Duas casas decimais. Como o nosso decimal 1,8 multiplicado por ele mesmo deu um decimal maior do que 3, então nós vamos tentar diminuir um pouquinho. Vamos usar 1,7 vezes 1,7. 7 vezes 7, 49, sobe 4. 7 vezes 1, 7, 1 mais 4, 11. Deixar a casa em branco do 9. 1 vezes 7, 7. 1 vezes 1, 1. Ao somar as parcelas, desce o 9. 7 mais 1, 8. 1 mais 1, 2. Duas casas decimais, 2,89. Então, raiz quadrada de 3 é o nosso valor decimal 1,7. O nosso valor 1,7 é um número decimal localizado entre 1,5 e 2. Então, para poder localizar o nosso 1,7 entre 1,5 e 2, nós sabemos que ele é um pouquinho maior do que 1,5. Aqui, então, nós temos a representação da nossa raiz quadrada de 3. Era isso. Espero ter ajudado. Até a próxima.